gente, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho de mim. Acho que seria interessante para que vocês saibam que com um pouco de boa vontade e de fé em Deus, nós podemos alcançar patamares que fogem, talvez, da perspectiva ou das expectativas daqueles que conhecem a nossa história ou até de nós mesmos. Dizer para vocês que eu sou nascido em Belo Horizonte. Minha mãe passou muitas dificuldades comigo. Minha mãe, ela, na verdade, passou fome comigo. Mas é interessante que a minha mãe testemunha de que no período que ela estava na rua passando fome comigo, ela não deixava, não parava de amamentar. Ela me amamentou, eu fui contemplado plenamente na questão da minha alimentação naquele período. Mas é preciso que vocês saibam que o ambiente, o bebê, a criança, ela pode não saber descrever, mas ela sente as emoções do ambiente, ela sente o clima do ambiente. Ela acaba recebendo para ela, trazendo para ela, tá, o fluido de um ambiente. Então, é preciso dizer, eu quero dizer com isto, que eu comecei a sofrer muito cedo, muito cedinho. Minha mãe encontrou um emprego, mas a proposta era, eu teria que ficar na creche durante o dia todo e só seria pego da creche para dormir no local de trabalho em que a minha mãe estava trabalhando. Tudo bem, isso foi um período também difícil para mim, porque era no período em que eu estava quase que em simbiose ainda com a minha mãe, foi muito difícil, e eu fiquei naquela creche ali até os 4 anos de idade. Aos 4 anos de idade, minha mãe pega de BH, Belo Horizonte, 4 aninhos, e ela, sem alternativa, me traz para ser criado com meus avós. Meu avô ainda era vivo, minha avó, meus tios, né? Só, queridos, que eu nunca tinha visto meus tios nem meus avós na minha vida. Nunca. Então, para mim, eles eram estranhos. E a minha mãe chega, sem alternativa, sem outra opção, me deixa ali com aquelas pessoas que para mim eram estranhas, embora fossem parentes, chegados, né? Eram meus avós, eram meus tios e a minha irmã, que é mais velha do que eu, de 5 para 6 anos. E eu fui criado com meus avós. Minha mãe voltou para viver a vida dela, tinha que continuar trabalhando. E eu então perdi, né, o privilégio, a chance, o direito de ser criado pela minha mãe. Fui criado com meus avós. Bem, com 15 anos de idade, minha avó faleceu, meu avô já havia falecido antes, minha avó faleceu, meus tios já haviam se casado, e eu fui para uma cidade chamada Volta Redonda, e lá eu comecei a morar na rua, sem lugar para morar na rua, literalmente. Passei fome, passei frio, né? Fui ameaçado, enfim, muitas coisas aconteceram comigo naquele período ali. Quantas vezes eu estava dormindo em um local, lá tem um bairro chamado Aeroporto, e é justamente onde os aviões chegam e saem. E tinha um lugarejo que eu julgava ser mais seguro para que eu pudesse dormir, mas era aberto. Então, quantas vezes eu acordei sentado em cima de uma pedra que tinha e com a chuva sobre mim, molhado. Passei fome, passei frio, enfim, né? Com 18 anos de idade, eu voltei para o lugar de onde eu havia sido criado. E, enfim, para que os irmãos saibam, eu não tive assim uma boa educação, porque eu fui criado em tempos em que não se havia diálogo
né? O negócio era na base do couro, viu, queridos? Era na base como é que eu posso dizer, bagaço de cana molhado, cabresto de colocar em animal, pedaço de pau, era com isso que a gente apanhava, né? Com a própria mão. Eu fui criado nesse ambiente, esse ambiente onde faltava comunicação, onde faltava... O amor era expresso de outra forma. Eles compravam roupa para a gente vestir, davam comida para a gente comer, mas não tinha aquela coisa do carinho, isso não existia. Eu fui criado nesse ambiente. Eu me converti, né, para a glória de Deus, me tornei pastor, ainda solteiro, me casei, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, tá? E nem tão pouco de uma família, mas eu casei com uma esposa, uma mulher maravilhosa. Hoje eu tenho 3 filhos, eu fui pastor solteiro ainda. Quando eu casei eu já era pastor. E eu consegui, irmãos, construir uma família linda, maravilhosa. Qualquer hora vou tirar uma foto com a minha família e postar aqui para vocês. É uma família maravilhosa. Tanto no aspecto físico, quando você olha, é uma família linda, minha família. Eu sou bonita, minha esposa maravilhosa, meus filhos maravilhosos. Linda minha família, tem um brilho na minha família, vocês vão poder ver. E não somente esse brilho externo, essa presença externa, mas interna. Nós temos um relacionamento maravilhoso. Eu fui acometido por depressão, síndrome do pânico e estresse avançado no ano de 2014. E eu fazia parte de um ministério onde eu tinha uma estabilidade financeira, perdi aquela estabilidade financeira, vim morar na casa da minha sogra. Eu sempre preguei contra isso, não aconselho que ninguém o faça. Mas no meu caso foi uma exceção. Eu fui acolhido de uma maneira maravilhosa. E a vida financeira acabou. Eu abri meu próprio ministério. Meu ministério é novo. E eu não tenho ou não tinha como sustentar a minha família, porque eu já com mais de 50 anos e doente, não tinha como arrumar um outro emprego. Então foi aquela situação toda que vocês já sabem ou já podem imaginar, mas a minha família continuou sarada, saudável, unida e abençoada para a glória do meu Deus. Sabe por que eu estou contando isso? E até hoje eu ainda não alcancei uma estabilidade como era antes. Eu estou dizendo isso, e a minha família é linda, é maravilhosa, continua. É o lugar que eu mais gosto de estar. É junto com a minha família dentro da minha casa. Eu estou falando isso para que vocês saibam que Jesus, ele é poderoso para fazer ou para tornar novas todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas. Se você procurar um psicólogo e contar a minha história para ele, ou um psicanalista, o que eles vão dizer para você? Vão dizer para vocês que não tem como a minha vida dar certo a menos que eu passe por análise, a menos que eu seja tratado, né, por profissionais da área. Eu nunca fiz uma análise. Eu nunca sentei no consultório de um psicólogo. Quem me sarou foi Jesus. Quem me curou foi Jesus. Quem mudou a minha perspectiva de vida pessoal e também com relação à família foi Jesus. É por isso que eu estou oferecendo essa mentoria para a família, porque eu quero ensinar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu aprendi para dar certo, para ter uma família funcional, uma família saudável, uma família abençoada. Então eu quero que vocês compartilhem, eu quero que vocês tragam pessoas para o nosso canal, para que se inscrevam, para que nos acompanhem, para que nos sigam.
né, neste canal, porque eu tenho certeza absoluta que este canal vai agregar muito para a vida pessoal de milhares de pessoas, para a vida familiar de milhares de pessoas e para a vida ministerial daqueles que querem ser conselheiros familiares. Espero ter ajudado com esse pequeno testemunho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.